Continuando a nossa caminhada aqui, gostaria de compartilhar com você nessa manhã um texto que se encontra em Lucas capítulo 18, versículo 7. Lucas 18, 7. Diz assim: Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Gostaria de falar um pouquinho com você hoje sobre a oração perseverante, ou você perseverar em oração, não desistir, não parar de orar. Quando você fala em oração, talvez na prática, a maior dificuldade que nós temos é perseverar em oração. Principalmente quando não recebemos a resposta de Deus. Oramos, colocamos diante do Senhor, achamos, pensamos que o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo é de extrema urgência, que Deus precisa vir naquele momento que nós estamos orando e responder a nossa oração, responder o nosso clamor, responder as nossas súplicas e atender imediatamente, porque se o Senhor não atende, na nossa cabeça nós achamos que vamos perecer. E perseverar em oração, quando nós colocamos todas essas situações diante do Senhor, o Senhor não nos ouve, ou não nos atende, não nos atende na hora que nós queremos que ouvir, Ele ouve, é difícil, é um desafio grande demais continuar orando, mesmo que as nossas orações não tenham sido atendidas naquele exato momento, do jeito que nós queríamos. Tem um escritor que ele diz assim: de todos os mistérios do mundo da oração, a necessidade de oração perseverante é um dos maiores. Que o Senhor, tão amoroso e ansioso por abençoar, tenha de ser invocado vez após vez, às vezes ano após ano, antes que obtenhamos a resposta. É algo que não conseguimos facilmente entender. Ou seja, você orar dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, e você não ser ouvido, isso não é uma coisa que nós entendemos com facilidade. Então eu gostaria de te incentivar nessa manhã e meditar um pouquinho na questão de perseverar na oração. Segundo o texto lido, em primeiro lugar, porque todo cristão foi eleito por Deus. Nós precisamos orar porque todo cristão foi escolhido por Deus. Tá? É o primeiro motivo que nós devemos orar. Nós devemos orar por isso. Porque segundo o texto, diz o texto lá, não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Ou seja, precisamos orar porque fomos escolhidos por Deus para orar. Devemos orar porque fomos escolhidos. Fomos escolhidos para a salvação, escolhidos para a santificação, escolhidos para frutificar, escolhidos para orar sem esmurecer. A oração é um privilégio de um povo que foi separado por Deus para a oração. E um meio de Deus derramar graça sobre os seus pedintes. Ou seja, quando nós oramos, nós pedimos e Deus derrama graça sobre esse povo. Por isso Tiago diz que muito pode por sua eficácia a oração de um justo. E aqui eu queria pedir para você prestar atenção em algo. Às vezes nós achamos que nós não somos capazes de orar. Nós não temos as palavras certas, ou não temos o conhecimento certo, ou não temos até o tempo certo servindo ao Senhor para a oração. Nós achamos, quando nós pensamos em oração, nós já pensamos em algumas pessoas que poderiam até orar no nosso lugar quando nós somos chamados para orar por determinadas pessoas. E aí eu queria dizer para você nessa manhã que você deve orar. Quando você é chamado por uma pessoa para orar, você deve orar. Aí você pode dizer assim, mas eu não tenho vivido uma vida
tão certa diante do Senhor, tão correta diante do Senhor. Eu acho que tem pessoas melhores do que eu para orar. Quando você for orar por alguém, não passe isso para outra pessoa. Vai e ore por essa pessoa. Se a sua vida não está tão bem quanto você poderia imaginar, mas aí se você dificilmente vai encontrar alguém que esteja fazendo tudo certinho diante do Senhor. Porque o nosso relacionamento com o Senhor, a nossa caminhada com o Senhor, é pela graça de Deus. É pela graça maravilhosa do Senhor. Se nós fôssemos viver 100% diante do Senhor, tudo certinho diante do Senhor, sem nenhuma falha, sem nenhum erro, para podermos orar, eu acho que dificilmente alguém estaria orando, alguém estaria buscando o Senhor. Então o que você deve fazer? Confesse os seus erros, confesse seus pecados, coloque a sua vida diante do Senhor, coloque a vida daquela pessoa que te pediu para orar diante do Senhor. Talvez ele não tenha nem coragem de pedir perdão pelas suas falhas, pelos seus erros, pelos seus pecados. Você faz isso por ele, interceda por ele e ore. E outra coisa, orar é conversar com Deus, é ter intimidade, é ter comunhão com Deus. Então você precisa desenvolver uma vida de oração com Deus, porque você precisa conversar, ter assunto com Deus. Interessante é que quando você tem uma amizade, você tem um amigo, não falta assunto, não falta conversa. Você pode passar até um tempo sem encontrar com esse amigo. Quando você encontra com ele, você tem assunto com ele, você tem conversa com ele, você tem intimidade com ele, mesmo na distância. Quando você está perto de um estranho, às vezes falta assunto. Você viaja um bom período sem conversar nada, sem falar nada com ele, porque você não tem intimidade, não tem comunhão. Eu queria dizer para você, nós somos incentivados a orar por isso. Nós precisamos ter assunto com Deus. Nós precisamos ter comunhão com Deus, intimidade com Deus. Então orar não é saber só simplesmente usar palavras bonitas, palavras eloquentes. Não. Orar é ser direto, objetivo, prático na oração, colocando diante de Deus aquilo que está afligindo o seu coração. E você precisa orar, porque você foi escolhido por Deus, não só para a santificação, salvação, para frutificar, mas você também foi escolhido por Deus para orar, e orar sem esmurecer. Em segundo lugar, todo cristão deve orar sempre, sem esmurecer, clamando dia e noite. Clamar dia e noite revela a prática da oração ininterrupta. Assim como devemos meditar na lei do Senhor de dia e de noite, devemos incessantemente orar sem esmurecer, pois a fé verdadeira jamais será desapontada. Quando que você deve orar? De dia e de noite, o tempo todo. E aí eu me lembro aqui, rapidamente aqui, de um amigo que foi escalado num período para dirigir uma reunião de oração em determinado dia naquela igreja da qual ele fazia parte. E eu conheço bem esse amigo. E esse amigo foi diácono da igreja da qual eu pastorei por um período. E ele naquele dia, ele saiu às 3 horas da manhã da casa dele para pescar. Ele e mais 2 amigos. E saíram e foram. E quando passou o dia, pescaram. Quando eles saíram de lá às 19h30, depois de chegar lá às 3 horas da manhã, que ele estava dentro do carro, ele lembrou que ele tinha que dirigir a reunião de oração naquele dia. Ele ficou mal demais, porque ele não chegaria a tempo de dirigir a reunião de oração, ele não tinha como entrar em contato para alguém substituí-lo, simplesmente ele ficou muito ruim, e ele resolveu, depois daquele dia, depois daquela negligência, tomar algumas decisões na vida dele. A primeira, que ele tinha percebido que ele nunca tinha levantado às 3 horas da manhã para orar, nem por ele, nem por ninguém. Então ele resolveu que quando ele saísse para pescar, naquele horário que ele saísse para pescar, no outro dia ele levantaria naquele horário para orar. E outra coisa, ele resolveu tomar uma decisão de que quando ele tivesse um compromisso com a igreja, ou quando ele tivesse um compromisso com o Senhor, naquele dia ele não mais faria aquilo. Ele
desvalorizaria, quase que não sai, o compromisso dele com o Senhor. Então, ou seja, às vezes nós levantamos as madrugadas para fazermos outras coisas, mas nós não levantamos as madrugadas para orar e interceder. E nós precisamos, nessa caminhada nossa, separar tempos de oração. Ore naquele momento, naquele horário que você seja mais produtivo na oração. Em terceiro lugar, Deus responde à oração no tempo certo. Jesus disse: Ele depressa lhes fará justiça, como diz o versículo aqui. A bênção já está pronta e a caminho. Ainda que aos nossos olhos pareça que Deus está atrasado ou indiferente ao nosso clamor. Deus não está indiferente. Deus não está atrasado. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Sempre queremos orar agora, mas Deus sabe a hora certa. Nenhuma oração feita a Deus fica sem resposta. Nenhuma oração que você fez a Deus ficou ou ficará sem resposta. Ele responde todas. Às vezes não responde do jeito que você quer. Às vezes a resposta não vem do jeito que você espera. Mas como disse uma menina testemunhando esses dias, Deus fala conosco. E ela aprendeu a perceber a maneira com que Deus fala conosco. Ele fala de várias formas e de várias maneiras. Nós precisamos da sensibilidade do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, para percebermos como que Deus faz e como que Deus responde. Às vezes, ela não percebia as maneiras com que Deus respondia o clamor e a oração dela. E ela tem aprendido a perceber que Deus usa as várias formas e várias maneiras para responder a nossa oração e o nosso clamor. E isso traz paz, traz refrigério para a nossa alma, porque nós sabemos que nós conversamos com Deus e Deus nos responde. Nós precisamos de sensibilidade para prestarmos atenção nas maneiras que Deus nos responde. Então, nenhuma resposta, nenhum clamor seu, nenhuma oração sua, nenhuma súplica sua fica sem resposta de Deus. Nós precisamos ter isso na nossa mente, no nosso coração, e descansar a alma e perseverarmos na oração, mesmo que não tenha sido a resposta do nosso jeito. Persevere, não deixe de orar, não esmoreça. Não deixe que a aparente demora abale a sua fé e a sua caminhada. Não deixe que essa aparente demora em responder a sua oração faça você esmorecer. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia. Que se você já tem pensado em parar de orar por qualquer motivo que seja, que você retome essa vida de oração e não esmoreça. Persevere na oração que você verá o agir, o derramar da bênção de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Um grande abraço e um dia abençoado para a honra e glória do Senhor.